E aí, gente bonita, tudo bem? Quanto tempo? Eu tenho que atualizar um pouco você sobre esses últimos tempos e, na verdade, eu não sei nem por onde começar. Basicamente, esses últimos meses não foram voltados para o mundo afora, e sim o mundo aqui dentro. E era muito necessário. Eu já comentei para algumas pessoas que foi, como diz na França, coloquei água no meu vinho, em muitos aspectos. Uma das coisas era, como profissional de saúde, a gente às vezes tem esse imperativo de ser um exemplo de saúde. Não é às vezes, a gente tem esse imperativo de ser exemplo de saúde. Vocês vão me falar que no mundo isso não se verifica, né? Quantos doutores deprimida, nutricionistas de sobrepeso tem por aí. Porém, todavia, entretanto, para mim é importante de poder compartilhar a vivência, o exemplarismo, né, da atuação. E esses últimos meses, vai para 8 meses já, foi uma chamada de atenção muito séria por parte do universo, porque apesar do estilo de vida, apesar das escolhas comentadas como saudáveis por muitos, eu cheguei a um momento em minha vida que eu tava não tão saudáveis assim. E foi um puxado de orelha, né, muito grande. Eu fui fazer um levantamento, porque quem me acompanha sabe que eu sofro de enxaqueca desde 2008. Sei como começou, né? Como terapeuta holística, a gente sempre vai na fonte do problema, e por mais que eu saiba como começou, nem por isso eu consegui me livrar ainda. Foi que norteou também minha vontade de sutilizar a alimentação, entre outras coisas, mas isso foi muito, muito claro. E mesmo frutificando 2 anos sem óleo, sem sal, sem nada de cocção, sabe, sem farinha, sem, enfim, e muito menos os vilões já conhecidos como produtos animais, laticínio, açúcar, álcool, fumo, enfim. Eu seguia com enxaquecas, que eu achava que era predominantemente espiritual, energético, por ser uma pessoa muito sensível. E na verdade, assim, acho que foi dezembro do ano passado, e eu tive 5 enxaquecas, e os meus eram muito invalidantes, a fio, assim, um dia pros outros, assim. E daí eu falei, não, eu não posso seguir assim, eu tenho que fazer o levantamento, né? Só que o meu levantamento foi através de naturopatas que fizeram um teste de biorressonâncias extremamente aprofundado, que mede muita coisa além do, sabe, meramente assim, esse alimento pode te fazer mal, esse remédio, enfim, vai até a psique, né? Tu tá sofrendo esse tipo de contradição energética e tudo mais. Fiz também o levantamento através de uma análise de sangue vivo, né? Com microscopia de fundo escuro, assim, foi muito forte essa daqui, porque você pinga uma gota assim e você já olha e você já vê, e o que você vê às vezes é 1000 anos-luz do que você imagina encontrar. Eu já vou voltar nesse ponto aqui. E eu fiz fotografia com uma termocâmera, que o intuito dela é tirar foto, identificar pontos de inflamação. E foi também bem impressionante. Resumindo a história, eu tava num grau de desbiose, de acidose. Eu tava até quase com quadro pré-diabético. Sendo que eu não como açúcar, não bebo álcool, já falei todas essas coisas. Então, assim, tudo que eu achava que eu sabia foi pras águas. E ali me pediu, assim, um mergulho interno. E os como que eu posso falar? As fontes desses problemas foram identificadas. E o meu maior problema, como muita gente, era o estresse.
já que eu não como errado, não bebo errado, não faço coisa errada, entre aspas, que a gente sabe que prejudica a saúde física, a gente conseguir identificar, porque ansiosa eu sou, sensível do jeito que eu sou, inevitavelmente o estilo de vida dessa sociedade ocidental, né, com projetos grandes, com trabalho de luz, a gente é o alvo de muito ataque, tá? e tudo isso tem um preço, e a gente lida com isso mentalmente de um jeito, emocionalmente do outro, mas o que a gente às vezes subestima é como o seu subconsciente processa esses eventos. Então foi muito, muito forte. E aí basicamente me deparei com energia vital extremamente reduzida, com sintomas de fígado extremamente estressado, pâncreas intoxicada. Quando eu falo de sintomas de pré-diabético, tinha uma diferença de temperatura entre a ponta do meu dedão e meu joelho de quase 6 graus. O que isso quer dizer? Meu sangue não ia para a ponta dos meus pés. Se não vai sangue, não vai oxigênio. Se não vai oxigênio, necrose. Então, é um sinal de alarme. Eu sempre tive as extremidades frias, né? Cada um seu biotipo. Mas ali chegou um ponto que é isso. Eu sempre falo, depois dos 40, você paga o que você fez aos 20. Eu não fui santo, mas também não fui a pior. E sobretudo, no meu caso, o verdadeiro problema foi ansiedade crônica, que eu sou uma pessoa muito mental, intelectualiza muita coisa e faz com que o impacto no meu emocional acabou sendo muito forte e não perceptível pela minha mente acelerada. O fato que, você sabe, eu não dormia muito, né? A maternidade, a vontade de fazer mil coisas mesmo tendo bebês pequenos para cuidar e querendo cuidar bem deles, não colocando na frente de uma tela, né? Isso não é julgamento, é um fato. Então, eu acabei dormindo muito pouco, prejudicando o sono de uma maneira drástica, cronicamente. Isso tem um preço muito alto que a gente também subestima. Hidratação boa, mas o que acontece? Se você está muito nervoso, muito ansioso, você acaba agredindo seu corpo, você entra num estado de inflamação crônica. E eu me senti como as pessoas provavelmente se sentem com síndrome, por exemplo, de a doença de Crohn, que tem uma hiperinflamação no intestino, que faz com que não absorva os nutrientes. No meu caso, não era necessariamente o meu tubo intestinal, acabou repercutindo nele também, mas a fonte era que eu estava com tão pouca energia vital sobrando, que mesmo que eu ingerisse ouro líquido em termos de saúde, meu corpo não tinha força para pegar. Passava batido. Então, o processo, eu entrei num processo muito detalhado, muito meticuloso e muito consciente de eu tinha que fazer o quê? Me isolar um pouco do mundo exterior, porque essa dedicação ao outro, ela é maravilhosa, mas você tem que ter as condições emocionais, físicas, energéticas de bancar aquilo ali, e chegou um ponto que eu não tinha mais. Aí depois eu tinha que fazer um trabalho muito sério de resgate da minha energia vital, já usando métodos mais orientais, de meditação, respiração, movimentação, conscientização, né? Foi facilmente 2 meses, 2 meses e meio. E aí eu entrei com poder da natureza, plantas, homeopatia. Eu sentia a necessidade, eu sempre tive essa conexão muito forte com o corpo, sentia a necessidade de controlar meu estresse com coisas que eu sei que eu respondo bem. Canabidiol é uma delas, e homeopatia. Teve uns lutos para ser feitos, porque eu acho que há mais de 20 anos que eu fui varrendo debaixo do tapete. Não, tá bom, ó, você entende, então vai em frente. O corpo não faz isso, se travou. E mesmo que na mente você intelectualize, racionalize as coisas, nem por isso seu corpo acompanha, muitas vezes não, por isso das doenças são psicossomáticas, né? E
Então, utilizei a homeopatia para processar essas lutas, esses sentimentos difíceis. E muito gozado é que nesse processo de desintoxicação e desparasitação, como sempre, né? Quando eu falei para vocês, quando muda a alimentação, o corpo é uma maravilha, mas eu senti uma diferença no paradigma do pensamento. E nesta desintoxicação, claro que houve uma desintoxicação pesada no corpo. Eu estava com muitos metais pesados, né? E a gente não subestima também o poder das radiações permanentes. Desligue seu Wi-Fi, coloca cristais em volta do seu modem. Seja consciente, não coloque celular no quarto, muito menos carregando. Mas a desintoxicação mais incrível que eu notei foi desintoxicação dos meus pensamentos, dos meus hábitos, das relações tóxicas. Foi inacreditável, o corpo pedindo e eu atuando, né? Você sabe como que é a manifestação? Pensamento, palavra, seguido por ações, né? Rumo a um alinhamento energético. Então, de abril para cá, houve uma desintoxicação grandiosa e muito apreciável, custosa, porque não é fácil. A gente se acostuma com a martelada no dedo e às vezes a gente até procura e gosta, acha que gosta. Então foi muito especial. Quem me conhece sabe que eu trabalho com alimentação saudável, que eu estava até então oferecendo desidratadores artesanais, né, para auxiliar as pessoas na mudança alimentar. Bom, infelizmente faz parte da desintoxicação, não tenho mais condição de oferecer isso para a população. Porém, crise é sempre uma época perigosa, porque é instável, mas é uma baita oportunidade de transformação. Depende sempre do par de óculos que você usa para olhar o seu momento. Como todo mundo, eu acredito que seja o caso de todo mundo, porque com todas as pessoas com quem eu já falei este ano, eu vi que todo mundo está vivenciando isso daqui. Eu acho que 2024 é um ano de... é um ano que cobra muito e não tem escapatória. Acabou o tempo que a gente tinha para... acabou. E o que eu percebo é que este ano tá pedindo, elegantemente ou não, brutalmente ou não, da gente abandonar essa ilusão do controle. A verdade seja dita, nós não temos controle de nada. E 2024 te disse, e aí, tá começando a ficar confortável? Tá começando a ficar confortável e sem ter controle de nada? Porque eu acredito que seja o futuro. E aí, na minha cabeça, porque sempre recebo os insights, né? Vem em qualquer idioma, mas é sempre muito... Para pessoas como eu, por exemplo, que tem uma dedicação ao coletivo grande, que gosta de ajudar o outro e tudo mais, eu sinto que faz uns 3, 4 anos que meu corpo me diz, se inclui na equação, se inclui na equação. Gente, eu vou falar bem sinceramente para vocês. A gente, principalmente deste lado do mundo, a gente foi criado na influência de uma cultura onde a culpa, os julgamentos são muito fortes, mas a culpa, o egoísmo é muito mal visto, né? Então, o sacrificado, a vítima, eles têm um lugar meio que valorizado. E ao mesmo tempo, meu entendimento nós somos seres dotados de livre vontade, criados na imagem do Criador, fonte, universo, chama isso como você quiser, conforme o seu filtro. E nós não somos vítimas. A gente é o produtor da nossa vida. Então, se a próxima cena da sua vida não está lhe agradando, recrie ela, defina as coisas, como você quer que seja, como que seria a vida perfeita, né? A gente sempre fica... É que nem no cinema, a gente fica envolvida na história até que a gente não percebe que é cinema, né? Então a gente chora, a gente vibra. Eu sou uma delas, gente do céu. Vibro muito. Porque para os nossos olhos, o que está diante deles é o que é. Só que não é bem assim, né? Então a gente tem que ter esse discernimento e entender que
nós não somos vítimas e que a gente tem que, para poder fazer o bem, não é se sacrificando e depois ficar amargurado e jogando isso na cara da pessoa. Depois de tudo que eu fiz pra você. Você fez porque você quis, porque faz bem fazer bem ao outro, né? E tu não faz isso por receber. Só que é isso. Agora nós temos que abandonar a ilusão do controle. Então, para todas as pessoas, mulher macho, e para todas as pessoas que acham que a gente tem controle de alguma coisa, além de que você bota dentro da sua boca e que você escolhe pensar e fazer, você não tem controle sobre mais nada, né? As coisas, contratempos mil, vocês não acharam esse ano? Notícia ruim. Nos seus tendões de Aquiles, cada um é pego pelo seu ponto fraco, porque é o caminho mais curto, a evolução é assim. E então eu entendo muito outra coisa. Abandona a ilusão do controle e sejamos água. Já passou a época de querer fazer ativismo, de querer dar, como que é, muro e ponto de faca, sempre é nessa, vocês entendem, né? Aonde não é para ser, aonde você não é bem-vindo, não insiste. Seja água. A água, ela esbarra na pedra, ela contorna, ela não fica olhando para a pedra, por que? Deixa eu entrar! Ela vai e ela contorna. Então, sejamos água. Essa é a grande lição. E este momento de onde parece que a gente está pegando tudo que achávamos que era o referencial e jogamos tudo pro ar porque nada está valendo, nada faz sentido. A política não faz sentido, o sistema imunitário não faz sentido, a discórdia geral não faz sentido. E a gente está falando, 2024, o ser humano ainda pega arma para estourar a cara do seu semelhante, a gente ainda judia da criançada, a nossa indústria do entretenimento baseada numa pedofilia aceita e incentivada, sabe? Os valores tudo conturbado, tudo misturado. Todo mundo sente lá no fundo que tá errado, não é? Então, eu prefiro enxergar isso como uma baita oportunidade de transformação. Eu, pelo meu signo astrológico, pela minha personalidade, eu não tenho dificuldade em jogar tudo pro chão e falar, não, então estaca zero, bora. Então isso não tá valendo, paga tudo, vamos lá. Como que a gente poderia fazer diferente? Então agora sejamos os produtores da próxima cena da nossa vida. Como que podia ser diferente? O que você faria diferente? A gente está num momento de regeneração, tá todo mundo precisando de muito carinho. Nunca vi tanta gente doente. Eu descobri que o Brasil é o primeiro país em termos de ansiedade. A ansiedade leva à depressão, a ansiedade leva a todas as doenças, porque o denominador comum de doença é inflamação. Ansiedade, o seu corpo ele fica congelado, ele tá tão, né, que ele não tá podendo funcionar direito. Então você se atrapalha sozinho, né? E então, para finalizar, voltando um pouco a essa questão da desintoxicação, eu finalizei com desintoxicação intestinal, com enemas, de manhã, junto com a lua, né? A gente somos regidos pelos astros. Mulheres, mas homens também. Então eu fiz um enema e eu fiz ozonoterapia por insuflação retal. Então eu sei que não é muito poético, mas eficiente. Meu Deus, como é eficiente. Eu tinha uma questão de desvios de inflamação, né? E eu utilizei tudo que eu sabia de sabedoria ancestral, cataplasma de óleo de rícino por cima da barriga. Que declaração de amor pro corpo, recomendo muito, vai soltar o que tá parado. Tem muitos comentários muito bons sobre o impacto de cataplasma de óleo de rícino, quem tiver interesse pode colocar nos comentários. O ozônio, então mulheres que têm candidíase, infecção bacteriana e tudo mais, pode ser vaginal. No meu caso era pâncreas, fígado, intestino, estômago, então foi retal. É indolor, não é humilhante. Bom, enfim, hoje em dia, né, o que tem de ser feito, eu acho que quando vem a questão de saúde, o que tem de ser feito, tem de ser feito. Eu não tenho frescura quanto a isso. E enema, de manhã com café verde orgânico, e à tarde com chá de camomila com água cândida,
e gotinhas de óleo de orégano certificado, orgânico. Eu uso da do Terra, sei que é caro, mas eu recomendo muito porque a qualidade é sensacional. Foi 3 dias a fio, fiquei absolutamente chocado com o resultado. Você rejuvenesce instantaneamente, você sente seu corpo assim, muito mais assim, livre, parece que uma clareza mental, uma disposição, recomendo para todo mundo. E para responder a pergunta que talvez vocês estejam fazendo, não, eu nunca tinha feito uma desparasitação, desintoxicação deste porte. Então usei tudo que eu sei que é ao meu favor. Como terapeuta holística, sim, uso óleos essenciais, tinturas, plantas medicinais, homeopatia, sol, água, afirmações, estimulações através de ondas, dormi melhor, comi consciente, usei probióticos, pré-bióticos, probióticos para auxiliar meu corpo nesse momento, recomendo. Fiz reposições B12 e vitamina D na veia, fiz os testes convencionais, tá? Verifiquei as coisas para não ser só da natureba, ela não faz nada como os outros, né? Já tô acostumada. Não, eu fiz também. Deu tudo certo, apesar de não estar repondo, tava nos valores ok, tava baixo, né? Mas tava ok. Eu dou de mamar há 7 anos, né? Então, assim, é importante cuidar desses quesitos, realmente dar um up na hora. Eu botei para fora as toxinas também emocionais, então escrevi muita coisa, fiz muita psicomagia, escrevendo as cartas, queimando, escrevendo cartas para pessoas vivas também, fazendo as pazes. E eu tesourei todos os motivos de estresse que eu via. Tá? Isso daqui tá me estressando, então muda a tua realidade. Não, eu vejo que ali não tenho tempo, cria esse tempo. Então eu fui fazendo, moldando, descobri que tem até um termo para definir pessoas como eu que se chama HSP, Highly Sensitive Person. Então eu percebo o mundo 6.000% mais intensamente do que muita gente. É uma dádiva. Só que a gente está num mundo ainda muito bárbaro, então também o grau de sofrimento que decorre dessa sensibilidade é imenso, mas eu adoro a parte positiva dessa capacidade de sentir com essa intensidade, né? Eu só não vou mentir para vocês, é uma delícia. Então isso, faz muito tempo que eu penso em compartilhar isso com vocês, faz meses. Enquanto eu estava no processo eu pensava, putz, é tão importante, o mundo precisa saber. Você sabe como que eu sou, né? Eu testo tudo em mim antes de compartilhar com vocês. A minha vontade de compartilhar essas coisas é maior do que compartilhar, por exemplo, receitinhas que a gente... É como se... Sabe, eu entendo que a vida é feita de ciclos. Eu sou fã do Rudolf Steiner, você sabe, ele é da antroposofia, ele que criou esse jeito de pensar, e ele explica que os ciclos são de 7 anos, e eu então nem essa pessoa pública tem 7 anos, porque e eu vi que durante esse processo de desintoxicação, desparasitação, essa pessoa meio que morreu. E eu tô me reinventando com essa nova base. E é difícil deixar morrer as antigas identidades, né? Todo mundo se apega. E esse desapegar, ele faz parte do deixar ir e de abandonar essa ilusão do controle. Então, eu quero que vocês saibam que eu tô aqui. Sigo nesse caminho do autoconhecimento, que através desse autoconhecimento eu possa ajudar você melhor no seu processo de autoconhecimento e de resgate da saúde integrada, sistêmica. E eu estou me jogando corpo e alma num projeto que eu estou preparando há 3 anos, do Centro Escola Permacultural, que vai ser um ponto de regeneração, com os 3 pilares, né? Regeneração da terra, regeneração das relações e regeneração do ser, com S maiúsculo. Então vai ser um centro de cura, e onde a arte tem um lugar central, onde a natureza tem um lugar central.
Então vai ser um novo paradigma educacional para as crianças, mas eu quero muito acolher a comunidade, porque eu sempre tive uma coisa muito forte com os jovens adultos e idosos, enfim, as pessoas de qualquer idade. Eu acho que não tem hora. Acho que a gente nunca deixa de aprender, nunca deixa de ser criança e nunca deixa de... Nunca que vai... agora tá pronto, terminei. Não, não é assim, a gente não... Então eu sigo estudando, sigo preparando. Como é um espaço que foi cedido pela prefeitura, eu ainda estou esperando a chave. Você sabe que nós não controlamos, então tem coisas que fogem da gente. Mas eu acredito que esses contratempos, pelo menos quando eu fiz esse processo de desintoxicação, o que meu corpo me falou foi assim, ó, do jeito que você tá, você não aguenta. Então, agora é a hora de te botar no eixo novamente e de ter uma relação com a vida diferente. Porque se você não mudar, quando você vai tocar esse centro escola e que vai ver bomba, porque coisa luminosa incomoda e é alvo de ataques, se você não tiver as pernas, se você não tiver uma abordagem diferente, não lidar diferente com essas coisas, você não vai aguentar. Então, eu agradeço ao que chama isso como você quiser, mas eu sou muito grato para mim, a fonte, ao universo, por ter tido essa oportunidade de fazer o meu dever de casa. E eu espero muito que esse compartilhar, que é uma coisa muito difícil, né? Que o ego se opõe, não, você, que nem no Instagram, você aparece, tá, você tá incrível, você tá no auge, você tá sempre no pleno controle, né? Você tá arrasando e tudo mais. Só que não. Mas eu tô aqui humildemente, reforçando que quanto mais ser, menos sei. E ao mesmo tempo, quanto mais ser, mais sinto. Mais eu me coloco nesse lugar de sentir. Porque é ali que eu sinto que eu tô mais perto da verdade, mais capaz de auxiliar os demais e mais fiel à minha essência, ao que eu sou. Então era isso, gente. Um abraço lá do coração e a gente se vê logo mais. Tenho muita coisa para compartilhar. Um abraço. Compartilha aqui embaixo se você tá passando por uma coisa semelhante, só para fazer um levantamento sociológico. Eu acho que me interessa muito. E enfim, fale comigo, sempre é um prazer trocar com vocês. Abraço. Luz.